sou pobre, pobre, pobre de maré, desce. Eu sou rica, rica, rica de maré, maré, maré. Eu sou rica, rica, rica de maré, desce. Eu sou pobre, pobre, pobre de maré, maré, maré. Eu sou pobre, pobre, pobre de maré, desce. Eu sou rica, rica, rica de maré, maré, maré. Eu sou rica, rica, rica de maré, desce. Criei-me apavorada, numa atmosfera de horror e crença. Em breve, uma mistura de catolicismo e espiritismo bailava no meu espírito de criança. Nós somos a tradicional família mineira, sabe? Ela achava que não havia necessidade propriamente de um casamento. Desde que a pessoa gostasse de outra, poderia viver com aquela outra. Depois, parece que ficou com a cabeça meio virada, virou comunista, não sei. Era uma pessoa de ideias assim, um pouco avançadas para a época, porém muito criteriosa. Ela era professora. Pobre, pobre, pobre de maré, maré, maré. Eu sou pobre, pobre, pobre de maré, desce. Eu sou rica, rica, rica de maré, maré, maré. Eu sou rica, rica, rica de maré, desce. Quero umas de vossas filhas de maré, maré, maré. Quero umas de vossas filhas de maré, desce. Que eu fiscalize a elas de maré, maré, maré. Que eu fiscalize a elas de maré, desce. Eu sou pobre, pobre, pobre de maré, desce. Eu sou rica, rica, rica de maré, maré, maré. Eu sou rica, rica, rica de maré, desce. Quero umas de vossas filhas de maré, maré, maré. Quero umas de vossas filhas de maré, desce. Que eu fiscalize a ela de maré, maré, maré. Que eu fiscalize a ela de maré, desce. O ofício de professora de maré, maré, maré. O ofício de professora de maré, desce. Esse ofício me agrada de maré, maré, maré. Esse ofício me agrada de maré, desce. Vamos fazer a festa juntas de maré, maré. Vamos fazer a festa juntas de maré, desce. Vamos fazer a festa juntas de maré, maré, maré. Vamos fazer a festa juntas de maré, desce. Vamos fazer a festa juntas de maré, maré, maré. Vamos fazer a festa juntas de maré, desce. Vamos juntas fazer a festa de maré, maré, maré. Vamos juntas fazer a festa de maré, desce. Vamos juntas fazer a festa de maré, maré, maré. Vamos juntas fazer a festa de maré, desce. Vamos juntas fazer a festa de maré. Vamos juntas fazer a festa de maré. Meu pai, anticlerical, espírita convicto, quando sentiu que essa educação teria influência sobre o nosso espírito, tirou-nos do colégio. Apesar da minha pouca idade, percebi o espírito de classe e de casta e a injustiça com que os católicos estabelecem a diferença econômica e de dominismo entre os colegiais. A escola oficial, a universidade, é tradicionalista, antiga e reacionária. É a escola do passado, com seus erros, absorvente, cheia de velharias poerentas, incapaz de um sonho, incapaz de um protesto consciente, incapaz de um surto renovador. Essa necessidade de expansão cercada pela educação, depois subjugada pela deslealdade de companheiras e pelos castigos injustos da escola e no lar, me ensinou muito cedo a viver dentro de mim mesma. Senti que ninguém me compreendia. Minha timidez era ridicularizada por todos, a propósito de tudo. Deu isso em resultado quase a misantropia. Olha, ela publicou
Na plebe, ciências básicas e auxiliares da pedagogia. Era difícil continuar em Barbacena. A Maria Lacerda era mal vista, porque ela era espírita nesse tempo e ela era anticlerical. Além disso, ela se tinha proposto a esclarecer as mulheres sobre o seu papel e a necessidade delas pensarem por si mesmas. E isso era também extremamente mal visto, considerando que ela estava fazendo e falando de coisas que não ficava bem para uma moça. Uma caixa ligada ao fio condutor da eletricidade que move toda a cidade. Sinto, no seu interior, o trabalho mortal de um ser faminto lutando corpo a corpo com a morte. Zumbi o dínamo, o esmeril morde o metal. Uma chuva de centelhas com abelhas de fogo espirra do motor. O artífice está de escafandro. É o mergulhador da luz triunfal. Desce ao âmago dos raios violetas, 20.000 HP em cada braço. E quando torna o sol, já não se vê nenhuma das máquinas brutais mastigadoras de aço. A mulher patrícia não pode penetrar os arcanos da questão. Na sua maioria, escrava da religião, dos trapos, dos bombons e do salário, não pode pensar senão pela cartilha dos dogmas, das modistas das vitrinas e da luta pelo estômago. A religião, em constante conflito com a ciência, tem na mulher a alavanca reacionária contra a evolução para feitos mais altos. Enquanto não souber pensar, será instrumento passivo em favor das instituições do passado. E ela própria, inconsequente, trabalha pela sua escravidão. Em que consiste a emancipação feminina? De que serve o direito político para meia dúzia de mulheres se toda a multidão feminina continua vítima de uma organização social de privilégios e castas em que o homem tomou todas as partes do leão? Só caminha para a emancipação quem se coloca fora da lei, fora do prejuízo, dos dogmas, dos preconceitos religiosos e sociais, para conhecer-se, para realizar-se. As condições de nossa vida conjugal modificaram-se totalmente. Somos hoje apenas dois grandes e verdadeiros amigos. Somos apenas dois bons irmãos.
absolutamente solidários em todas as contingências da existência trabalhosa e cheia de surpresas, para as quais nem sempre estivemos preparados. Entretanto, somos hoje mais amigos que ontem. A tua dedicação para comigo é notabilíssima e muitas vezes me tem comovido profundamente. Quero apresentá-la ao meu público como uma homenagem do meu coração ao teu coração, generoso e forte, a tua alma estoica. Que exemplo teu, meu nobre amigo. E enquanto a porcentagem de analfabetos for a que conhecemos em todos os países, e enquanto a instrução permanecer o que é e acessível apenas a uma parte da humanidade, enquanto o proletariado não cuidar das suas escolas, da sua cultura, num surto titânico contra a exploração do homem pelo homem, inútil pensar na equidade social, porquanto haverá sempre uma facção mais esperta, a qual tomará as rédeas dos governos e os lugares privilegiados em detrimento de outros sonhos mais altos. Para a mentalidade individual, é preciso a noção de responsabilidade. O nosso anseio vai bem mais longe. No momento em que revejo estas lições, escreva ao som de metralhadoras e fuzis e tiros de canhão sobre a cidade de São Paulo indefesa, entregue a soldados já há 36 horas. O pânico é indescritível, mortos e feridos inúmeros, debaixo dos próprios tetos varridos por balas, e até agora ninguém sabe o motivo. A insegurança é geral. A expectativa e o pasmo dominam a situação angustiosa de toda essa população. Algumas vezes eu estive com Maria Lacerda de Moura, sempre com manifestações, entendeu? Era uma época em que o integralismo e o nazismo cresciam assustadoramente. E o povo se mobilizava em várias manifestações contra o nazifascismo. Manifestações essas que culminaram com a grande batalha da Praça da Sé, no dia 7 de outubro de 1934, em que os integralistas prepararam a maior demonstração da história do Partido Integralista e que foi dissolvida. Todo o gênero humano prepara-se cada vez mais para o suicídio coletivo. Atletismo, gases asfixiantes, virulência de micróbios, submarinos e torpedos, aeroplanos e couraçados, ondas hertzianas, punhos firmes, corações insensíveis, paixões policiais, cérebros vazios. Ciência sem consciência. Amassando tudo isso com patriotismo, só pode dar guerra e violência policial. Olha, aqui, ao Centro Acadêmico, na pessoa do acadêmico Paulo Teixeira de Camargo, aos camaradas de O Combate, a toda a imprensa brasileira, a todas as classes sociais representadas na manifestação popular, que a 24 do Corrente se apresentaram à redação do jornal fascista e o Piccolo para defender o livre pensamento. E o último, ela põe o seu credo, né? Sem pátria, sem fronteiras, sem família e sem religião, que é o credo anarquista, né? Porque a pátria é todo o cosmos.
livre de escolas, livre de igrejas, livre de dogmas, livre de academias, livre de muletas, livre de prejuízos governamentais, religiosos e sociais, tão antissocial quanto possível. Retirei-me e publico meus livros, assumindo a responsabilidade de meus ideais. Isolei-me da sociedade. Fui viver lá em Guararema, ao pé dos Campagnoli, à beira do rio Paraíba. As águas correndo e o vento brincando com as folhas e os arbustos, inspirando o amor ao próximo. Isolados do tumulto da cidade frenética, das fábricas enfumaçadas, dos bondes e do vozerio humano, com ecos de rádios propagando falsidades e da imprensa caluniando os bodes expiatórios que se opõem aos planos da invasão fascista. Foi então que pude confraternizar no estoicismo da vida rústica, dentro da resistência pacífica e da não violência, aprendendo a conhecer-me melhor. A afinidade com os grupos anarquistas era maior, mas os comunistas ainda pouco se diferenciavam deles. Havia mesmo os que não conseguiam compreender tantas diferenças e hostilidades entre quem só queria a justiça social. Do movimento feminista eu não queria mais saber. Não era nada do que meu espírito irrequieto e atormentado desejava. Ele não falava de anarquismo com a senhora? Não. E se falasse também, eu acho que eu nem ia entender. Se anarquismo era aquilo que ele fazia, Deus salve o anarquismo, porque ele só fazia bondade. Claro. O senhor sabe o que ele fazia? Não sei se interessa isso. Ele escreviam para ele, por exemplo, famílias japonesas, famílias espanholas. Vinham, ele recebia, hospedava, alimentava até que eles colhessem a primeira colheita deles. Aí eles pagavam ao tio Arthur as despesas que ele teria tido. Muitos não podiam. Iam fazer a vidinha dele, juntavam os tostãozinhos dele e compravam um sítiozinho. Muitos iam para a freguesia. Eu não sei se a família Trigo, era uma família espanhola, foi para a freguesia da Escada. Várias famílias, e de japoneses também. Uns foram para Jacareí. Muitas, ele podia vir, escreviam, os amigos de São Paulo, por exemplo, escreviam para ele: Arthur, tem uma família assim, que quer sair do Japão, e você concorda de acolher? Ele acolhia todo mundo, era um homem de bom coração. Não é de agora que se exige de mim um programa ou ingressão corajosa em um partido. Fazer parte de um partido é ter amigos e defensores incondicionais. É estar docilmente, servilmente, domesticadamente ao lado de alguém. É ter valor, portanto é ter autoridade. O meio de combater a guerra é individual, é a objeção de consciência, é a deserção heróica, é a proteção aos objetores, é a assistência aos desertores, é não contribuir de nenhum modo para a loucura coletiva do massacre do gênero humano. Sou individualista e faço absoluta questão de só representar a mim mesma, conscientemente, sem subterfúgios. As várias pessoas espanhóis, franceses, que habitavam essa comunidade de Guararema, eram todos desertores da Primeira Guerra. Eles eram objetores de consciência. Para eles, não matarás era um preceito a ser cumprido, e por isso eles tiveram de fugir da Europa como desertores. E como é um tempo em que o policiamento e inclusive as formas de controle da população ainda eram extremamente elásticas, eles puderam se instalar em Guararema sem maiores problemas. Eu era mocinha e Dona Maria, muito educada, muito simpática. Passava lá na farmácia, comprava remédio e ia embora. Convidava para ir ao sítio dela, mas nunca fui. Diziam que era comunista, mas nem parecia. Maria Lacerda ficou morando numa das casinhas de colonos,
onde o meu pai e o tio Arturo queriam viver da lavoura. Recebiam muitos italianos de fora, jornais e revistas da Europa. Tínhamos hora para aprender francês, mas o tempo todo se falava italiano. As crianças gostavam muito de Maria Lacerda, que nos ensinava de tudo. Era a ideia do Arthur Campagnoli reunir uma comunidade rural ligada à natureza. Maria Lacerda vivia lá com Neblin, um intelectual francês. Ela tentou a teoria e a prática do amor plural, que foi aceita passivamente pelo marido dela. Guararema, dezembro de 1932. Armand, perdoe-me e a Neblin. Do Brasil, neste período de convulsões, desde 1930, não pode sair dinheiro para o estrangeiro. E não podemos passar sem o jornal Landeor. Cordialmente, Maria Lacerda. O amor não pode ser regulamentado. Os comunistas pensaram no amor como companheirismo, sem exclusividades. Entre os anarquistas, surgiu a ideia do amor livre, experimentado em algumas comunidades com penosas consequências. Para um individualista e objetor de consciência, é preciso conhecer a si mesmo para aprender a amar. Não se confunda o amor plural com promiscuidade ou volubilidade. Amor quer dizer escolha não deliberada. E só o amor plural nos ensina a colher o ser ideal através dos seres a quem amamos. Só através da dor de crescer dentro de nós mesmos é que aprendemos a amar e sentimos a necessidade de pensar na unidade de todas as coisas e de todos os seres, na solidariedade humana. No amor, buscamos a nós mesmos. Procuramos a nossa própria realização, sempre e cada vez mais aproximada da harmonia, da beleza, no sentido mais amplo, mais integral que as possamos conceber ou idealizar. Por isso, amamos ao amor. Barcelona, 12 de agosto de 1937. Meu caro Armand, há cerca de um mês você deve ter recebido uma carta anunciando minha chegada a Barcelona. Fui denunciado como comunista por um fascista e expulso sem processo depois de 11 meses de prisão. Não estou muito tranquilo, pois deixei no Brasil meu filho e Maria Lacerda, de quem não tenho notícias há 8 meses, pois ela também foi denunciada pelo mesmo fascista. Logo poderemos falar disso, espero, pois moro na França neste momento. Mas, por enquanto, até nova ordem, é melhor não dizer nada. No movimento de repressão de 35 do ditador fascista Getúlio Vargas, muitos camaradas foram presos. Muitos foram postos em liberdade em junho com o fim do estado de sítio. Maria Lacerda teve a sorte de poder fugir, mas teve de se esconder durante muito tempo. Fraternalmente, Neblin. É que eu a conheci no final dos anos 30 e convivi com ela há pouco tempo. Mas quando eu a conheci, ela já havia passado dessa fase agressiva daqueles que querem abrir caminho e demolir o estabelecido. Ela estava numa fase muito bonita de ascetismo, praticava uma religião hindu, que ela chamava de ocultismo, e dedicava-se à oração, à meditação. Não havia nada de agressivo em suas atitudes. A minha biografia eu a vivo no silêncio da vida interior.
Os fatos exteriores nada importam. Valem pelo despertar das consciências após uma das tragédias interiores. E a beleza dessas tragédias muito íntimas, no cenário dos abismos de luz e sombra da alma humana, está no silêncio sobre o que se desenrolam dignamente, mudamente, iluminando o ser na sua trajetória pela vida em busca de uma libertação cada vez mais alta, para uma escalada além do tempo e do espaço. Fecho os olhos e me preparo para criar. Vou lançar minha obra de arte pelo éter. Quero criar, quero servir, quero ser útil, quero ser artista modelando na luz astral, na matéria etérea, um poema de cores e de sons, de ritmo perfeito, uma nota de beleza na sinfonia de um pensamento nobre e generoso. E a obra de arte, imediatamente na minha imobilidade corporal e na força do desejo mental, vai aparecendo deslumbradora e resplandecente no redemoinhar da luz astral. O rolar dos astros nas suas órbitas é uma nota de música na orquestra sinfônica da vida eterna. É a poesia do infinito. Não houve até hoje um único astrônomo que não fosse poeta, e quase sempre um gênio. Aquele que se propõe a estudar serenamente, na sua profundidade indefinida, a ciência dos astros, chegará à sabedoria pela renúncia. A felicidade de sentir a beleza invisível, imponderável das vibrações cósmicas através das vidas humanas. O privilégio de viver no mais recôndito das almas. Perfuma a vida e ao coração dá o sentimento da unidade com todos os seres. O primeiro passo para nos iniciarmos nos segredos das vibrações cósmicas é olhar para as estrelas. Sentir a grandiosidade das constelações por sobre as nossas cabeças, respirar o perfume de uma aspiração mais alta e ver a geometria divina nas órbitas estelares, a beleza do ritmo na dança dos astros e a grandeza das leis naturais que ultrapassam, desconcertantes, a nossa pobre compreensão limitada. Olhar para o firmamento, para o alto, para as estrelas, e olhar o âmago das almas, com o carinho de querer aliviar. É sentir a poesia da vida eterna. É perceber a grandeza da unidade cósmica, na multiplicidade das formas, na sua evolução para divinizar a matéria. É buscar o caminho, a verdade e a vida, para a liberdade íntima, para a sabedoria da compreensão, para a eterna glória do amor e para a beleza da imensidão.